Olá meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do medo, né? Outro dia eu tava na academia e aí tava passando na televisão ali da academia uma propaganda, né? Com letras garrafais dizendo assim, você sabia que quando você tá dentro do elevador fica muito mais fácil para você pegar a gripe de alguém, né? Para você pegar o vírus ou para o vírus da gripe te encontrar. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Pensando o quanto, né, a nossa sociedade cria o medo, né? Coloca o medo na nossa mente. Para quem entende um pouquinho mais profundamente, já estudou mais profundamente autoconhecimento, sabe que existe algo que se chama Matrix, né? O que é a Matrix? Matrix é esse lugar social no qual a gente está inserido, onde as pessoas são absolutamente condicionadas, né? Pela televisão, pela sociedade, por aquilo que foi imposto a elas como verdade. E elas não questionam, né? Não param para sequer pensar se isso é verdadeiro ou falso, né? Elas já estão com aquele medo tão grande dentro da mente delas que o medo é natural, né? Você sentir medo é natural, você ter que se proteger de tudo é natural para alguém que está muito inserido na Matrix. E por isso o autoconhecimento é tão importante, né? Isso é o sair da Matrix, você entender que na verdade esse medo foi construído, esse medo é construído e é colocado dentro da sua mente. Por quê? Porque é importante que as pessoas tenham medo, né? Existem pessoas poderosas, aí eu nem vou falar sobre teoria da conspiração, Illuminati, essas coisas, porque eu acho uma bobagem isso, não é o meu lugar de fala. Mas as pessoas poderosas, e muita gente sabe disso, que uma das maneiras da gente controlar as pessoas é colocando medo na mente delas. E isso é muito claro, né? A TV vende isso o tempo inteiro. Por isso é tão importante a gente se descolar dessas coisas, né? Então, eles fabricam o medo, tá? E eles colocam isso na sua mente. E depois eles vêm com a salvação, para que você se torne dependente deles, entende? Então esse medo é fabricado, né? Eu já vi nos Estados Unidos, isso é muito comum, né? Esse tipo de comercial a respeito de doenças, sobre doenças que a gente nunca ouviu falar. Então você imagina, né? Tem um programa de TV, tem lá um intervalo comercial, sei lá, 4, 5, 6 comerciais, é o tempo inteiro isso, né? E falando sobre doenças, propaganda de remédio e coisa que você nunca imaginou, né? Doenças que você nem sabia o nome, né? Então a pessoa pega, ela cria, eu não tô falando só de doença, tá, gente? Tô falando de tudo, tô falando de comercial de seguro de carro, comercial de plano de saúde, de coisas que, entre aspas, protegem a gente, né? Mas na verdade é assim, existe uma fabricação do medo na sua mente e cada vez você vai se fechando mais por comprar esse medo fabricado. É claro que a gente tem o medo na nossa mente, é claro que dentro do inconsciente coletivo esse medo está atuando também, mas é muito importante você começar a observar, né? Olhar para fora e perceber o quanto as pessoas colocam o medo na mente das outras. Até porque, em geral, as pessoas já têm esse medo dentro delas, né? Então é natural que um pai coloque esse medo na mente de um filho, porque ele foi criado dessa forma, dentro da Matrix, e nunca questionou que poderia ser diferente. Então a pessoa tem que se proteger de tudo, o mundo é cruel, são essas crenças, né, que ficam ali no inconsciente, e a pessoa não vai conseguir viver uma vida feliz, né? Porque ela tá cheia de medo na mente. Ela vai se fechando, né? Ela fica com uma visão muito limitada da vida e provavelmente ela vai começar a ficar doente, provavelmente ela vai passar por situações onde ela comprove esse medo que está no inconsciente dela. Porque tem uma lição de um curso em milagres, né, que todo mundo sabe aqui, quem já conhece o canal, que eu uso muito esse livro nas minhas aulas e também nos meus vídeos, né, que fala: se eu me defendo, sou atacado, que é exatamente isso, né.
você acredita que é um ser vulnerável. Quando você acredita que você é um ser vulnerável, você está criando um oponente, né, que vai te atacar. Então, se você tem essa vulnerabilidade na mente, ou seja, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa comigo, eu estou convidando, né, um algoz, né, algo fora de mim que venha me atacar. Quando a gente está conectado com a fonte, esse medo desaparece porque a gente entende que a gente é invulnerável e que a gente é muito mais e muito além do que essa vida, né, individual dentro de um corpo, nessa historinha pequena que a gente vive. Então a nossa consciência ela vai expandindo e a gente vai se conectando cada vez mais com essa fonte, né? Então, o trabalho do autoconhecimento é expandir a consciência. O que é o final desse trabalho com autoconhecimento? É expandir tanto a consciência que você entende que você e o todo são uma coisa só, né? Eu gosto de falar aqui nesse canal a linguagem da unidade. Todo mundo sabe aqui que eu não falo sobre o mundo dual, né? Tudo que eu falo, até nos vídeos mais simples que eu faço e sobre coisas do mundo, eu sempre levo para esse lugar, porque a gente tem que acordar, entendeu? A gente tem que acordar. Mesmo as teorias e as filosofias espirituais que ainda falam sobre dualidade, elas vão cair por terra um dia, né? Ainda falam sobre bem e mal. Se você é uma pessoa que acredita ainda no bem e no mal, né? Nessa separação, nesse mundo dual, um dia você vai ter que acordar e vai ter que sair desse lugar e entender que nós somos um só em essência. Então, o trabalho de autoconhecimento ele vai expandindo a sua consciência e a sua visão, né, das coisas. Então, você vai expandindo e vai vendo que você não é esse ser limitado com essa historinha limitada. E vai expandindo e você consegue entender, botar a sua mente num lugar onde você entende que você e Deus e tudo que existe são uma coisa só, né? Esse é o pensamento verdadeiro. Esse é o pensamento unicista, o pensamento unificado, né? Existem muitos mestres e muitas pessoas que falam sobre isso também, né? Muitas não, mas a grande maioria não fala disso. A grande maioria ainda está no paradigma materialista, né? Ainda vive acreditando no bem e o mal, certo e errado, ainda vive com a mente no julgamento. Mas quando você vai para esse lugar de expansão, de mente unicista, a tendência é você perder esse medo, é você não conseguir comprar mais, você não comprar mais isso que a sociedade tenta te vender, né? Porque assim como ela te vende o medo, ela vai te vender também o protetor que vai te salvar, né? Disso que você tem medo. Então, ela te vende o medo, ela fala que existem ladrões e ela vai te vender também o seguro do seu carro, né? Porque ela cria, né, o algoz e ela também cria o salvador, para que você não consiga acordar. Isso é a Matrix, isso é viver dentro da Matrix, né? E quando você tem consciência, começa a adquirir consciência, você entende que você não precisa ter medo dessas coisas, que esse medo é fabricado e que você comprou isso por conta de um condicionamento social. Então, quando uma pessoa é muito amorosa ou muito consciente, uma das coisas que ela faz, né? E aqui nesse caso, num Curso em Milagres, Jesus fala sobre isso. Eu vou ler para vocês um trechinho de como é uma educação, por exemplo, de um filho ou de um ser menos consciente, né? Na visão de Jesus. Eu vou ler para vocês esse trechinho aqui. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado, de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso porque você vai se machucar e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás ao salvo e assim não sentirás medo. Com certeza isso não vai funcionar. É melhor usar só 3 palavras. Faze apenas isto. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Então, quando uma pessoa é muito amorosa e muito consciente, tá?
daquilo que é o pensamento verdadeiro, ela não vai fabricar medos e colocar na sua mente. Então imagina isso num pai, numa mãe com uma criança, né? O que esse pai faria? Ele não vai ficar o tempo todo falando, olha filho, não vai fazer isso porque se você fizer isso, você vai cair do barranco. Olha filho, não vai fazer isso porque pode acontecer, criando medos. Porque assim, esse é um mundo sem fim, entendeu? Se a gente for entrar no medo, a nossa mente ela vai criar milhares de possibilidades, né? De coisas que podem acontecer. Esse lugar é sem fim, né? Você não precisa colocar isso na mente da pessoa, você não precisa colocar isso na mente do seu filho. Fala para ele apenas o que ele deve fazer, né? Ensina para ele aquilo que é verdadeiro, ensina ele a ter consciência. É só isso que pode salvá-lo, né? De qualquer coisa nesse mundo, entre aspas, que possa vir realmente a atacá-lo ou ameaçá-lo de alguma forma. Porque quanto maior a consciência... Meu gato acabou de derrubar um negócio, eu não vou parar o vídeo, vou continuar até o fim. Quanto maior a consciência, né, dessa criança ou deste ser, é menos provável que ele vá se meter em alguma situação ruim, porque a visão dele expande, né? Quando a visão expande, a sua intuição aumenta também, a intuição desse ser aumenta também. Então, é menos provável que ele se meta em roubadas. Mas esse é um caminho interessante. Observem o quanto as pessoas colocam medo na nossa mente. E não deixe mais as pessoas fazerem isso com você. Não faça isso com seus filhos. Não fique criando medos ilusórios, porque isso vai pro inconsciente dessa criança, né? E um dia isso pode se materializar, ok? É isso, minha gente. Eu queria falar um pouquinho sobre medo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.